Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É bem verdade que não sabemos quando será a volta de Jesus. Mas seria possível, através dos sinais que ele mesmo falou, saber o quão perto estamos do fim? Quanto os textos da Escritura Sagrada nos revelam sobre o dia da sua vinda e como ela será? Esses e outros mistérios veremos juntos aqui. Bem-vindo à minissérie Arrebatamento. Olá, sejam bem-vindos de volta, meus queridos amigos. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa minissérie Arrebatamento. Queria agradecer a você que tem assistido os 2 primeiros episódios. Muito obrigado, estamos aqui de volta para continuar esse assunto. E antes de nós seguirmos adiante, eu já quero pedir a você que, se já conhece o meu trabalho de outros vídeos aqui do canal, já clica no curtir para mostrar para o YouTube que você gosta desse conteúdo ou deste tipo de conteúdo que esse canal oferece. Se inscreve aí e ativa o sininho para receber a notificação de que sempre tiver um vídeo novo aí para você continuar acompanhando o meu trabalho. Eu já peço seu voto de confiança. Caso você seja novo por aqui e quiser esperar a acabar esse vídeo para você poder avaliar o conteúdo e saber se vale a pena clicar no curtir e se inscrever para receber mais material da gente, então no final do vídeo eu te lembro novamente, ok? Só para você se situar dentro do seriado, nós falamos nos primeiros episódios sobre as motivações para gravar essa minissérie, onde houve um estudo mais aprofundado sobre os sinais das últimas coisas durante o início da pandemia, quando tudo era muito novo para todos no nosso planeta. Nós ainda estávamos entendendo com o que é que nós estávamos lidando, não que a gente seja especialista sobre isso hoje, mas nós estamos muito mais avançados. Hoje em dia, por exemplo, 2 anos após, existe uma vacina, a população já foi vacinada, com pelo menos 2 doses na maioria do planeta. Então, nesse período de pandemia, nós estivemos estudando acerca do sermão escatológico de Jesus, quando ele disse quais eram os sinais das últimas coisas, o que faria com que todos entendessem se a sua vinda estava mais próxima ou não. E ali ele fala de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, peste, fome, pandemia, essa coisa toda que você já conhece. No segundo episódio, nós falamos então sobre os grandes teólogos e as épocas aproximadas em que se começou a disseminar diferentes classes ou escolas de pensamento acerca das últimas coisas. Nós falamos sobre as dispensações, que são, no entendimento daqueles que defendem essa linha de pensamento, as maneiras diferentes com que Deus trata com os seus escolhidos ao longo das modificações das eras, né? E dentro do dispensacionalismo, daqueles que defendem, né, uma igreja que não vai passar pelo período tribulacional, né? Nós vamos falar então sobre o que é o evento do arrebatamento. Essa minissérie tem o intuito de explicar para você, dentro daquilo que nós entendemos que a Bíblia Sagrada nos ensina através das palavras de Jesus e daqueles que disseminaram a sua fé, a sua crença, disseminaram seus ensinamentos, né, a saber, os apóstolos. Tá? Então nós vamos estar falando dentro da visão que nós entendemos ser a biblicamente correta, baseada puramente nos textos e nas pessoas que usaram os textos para ensinar ou para replicar o discurso que Jesus fez acerca das últimas coisas. Se você ainda é novo nessa teologia sobre dispensações e sobre arrebatamento, sobre tribulação, para você entender mais claramente o que é o arrebatamento. O arrebatamento é um evento da igreja cristã, um evento no sentido de um acontecimento da fé cristã, onde os evangélicos entendem que Jesus prometeu no seu discurso que viria uma segunda vez, né, glorificado e nos céus para arrebatar a sua igreja. Arrebatar quer dizer tirar a força de um lugar para o outro, tá? E Jesus ele promete isso
no momento em que talvez o planeta e a humanidade estivessem na sua época mais escura, mais tenebrosa, né? Nós, pelos sinais que Jesus fala, entendemos que é o clímax do pior momento da humanidade: perseguição, guerra, fome, destruição, né? As forças do mal agindo de maneira muito mais intensa na Terra, perseguindo aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então, o evento do arrebatamento seria a forma como Jesus definitivamente volta uma segunda vez à Terra para buscar aqueles que o aguardam, aqueles que o esperam, aqueles que creem nos seus ensinamentos e o seguem, e os leva para junto dele, transformando os seus corpos, fazendo aquilo que nós entendemos como corpo glorificado para estarmos com ele onde ele estiver. Então, esse é o conceito básico de arrebatamento. Jesus volta uma segunda vez e busca todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que são salvos através da fé no seu sangue, seguem os seus ensinamentos e o aguardam para essa transformação neste dia de resgate. Isso é o arrebatamento, quando o corpo é transformado, nós chamamos de glorificado, e aí Jesus busca e arrebata, tira a sua igreja à força. Mas se isso é consenso entre os evangélicos, por que então nós estamos fazendo um vídeo para falar sobre arrebatamento? Por que é que tem uma série falando sobre arrebatamento? Porque existem diferentes entendimentos por parte de diferentes classes, escolas de pensamento, de como isso se dá. Se Jesus ele volta secretamente ou em duas fases, se Jesus ele vem só para os salvos e aqueles que não aguardam a Jesus sequer ficam sabendo que ele veio, se Jesus ele vem antes desse período de grande perseguição na terra, se Jesus vem durante este período de perseguição, ou se Jesus vem na conclusão, ao final desse período de grande tribulação, de grande perseguição, de grande aflição sobre toda a humanidade. Tá? Por incrível que pareça, existem classes que defendem essas diferentes formas e pensamentos acerca de quando e como Jesus vem buscar os salvos que o esperam. Tá? Os textos eles são os mesmos, porém as pessoas conseguem olhar para o texto, conseguem entender isso de diversas formas diferentes. O texto deixa claro que é antes, que é no meio, que é durante, mas é o mesmo texto. Então nós vamos estudar aqui e dividir conhecimento daquilo que nós entendemos que o texto está dizendo sobre a forma, quando e em que período Jesus volta para buscar os salvos, ok? Para nós começarmos a falar acerca do entendimento que temos dos acontecimentos bíblicos, eu primeiro preciso situar você sobre o que eu tenho falado, principalmente no episódio 2, sobre a classe que tem maior aceitação entre os evangélicos, que é a classe dispensacionalista pré-tribulacionista. Ou seja, é uma classe que acredita nessa volta de Jesus pré-tribulação, antes da tribulação, antes da grande aflição que viria sobre todo o planeta, quando o anticristo governa e dita as regras e a coisa aqui embaixo fica feia, de uma forma que o próprio nome já fala, né? A Thlipsius Megalis, que é a grande tribulação como nunca antes houve, palavras do próprio Jesus. Então nós vamos começar nos situando sobre essa primeira forma, essa primeira crença pré-tribulacionista, que as pessoas acreditam ser a forma que Jesus volta secretamente, busca a sua igreja, e diante deste grande desaparecimento dos evangélicos aí, em grande escala, em todo o planeta e repentinamente, no piscar de olhos, aí a confusão começa. Então, o pré-tribulacionista ele acredita que o arrebatamento da igreja é o pontapé inicial para a tribulação. Então, Jesus voltaria antes da tribulação começar, porque aí o fato dele voltar e raptar secretamente a sua igreja e milhões de pessoas desaparecerem em uma fração de segundo seria o estopim, o pontapé inicial para que se inicie a tribulação e, consequentemente, a grande tribulação. Tá? Então, vamos começar a falar sobre esse modelo pré-tribulacionista, que ele é o aceito aí pela grande maioria dos evangélicos, os protestantes e os cristãos. Então, vamos começar falando aí sobre o pré-tribulacionismo, tá? E eu vou seguir aqui mais uma vez
o Guia Profético para o Fim dos Tempos, da CPAD. Eu mostrei já em episódios anteriores para vocês, que é um guia que eu sigo, que tem muitas informações importantes acerca desses eventos, e eu gosto bastante dele porque ele é bastante imparcial. Ele apresenta as diferentes escolas de pensamento, e ele não pende nem para um lado nem para o outro, para apresentar os argumentos e os textos, e os grandes teólogos que defendem cada posicionamento diferente, para deixar que você decida por si mesmo qual é a forma que se encaixa melhor no seu arcabouço para você poder seguir aí a crença. Então vamos lá, o pré-tribulacionismo, como eu já fiz uma introdução, é aqueles que acreditam que o arrebatamento se dá pré-tribulação, ou seja, antes da grande angústia, antes da grande aflição, antes da grande perseguição que viria sobre o mundo inteiro, ou que virá, né? Não se cumpriu ainda. É um ponto de vista relativamente novo, tá? O indício mais antigo de um arrebatamento antes da tribulação, ele se encontra num texto obscuro, do ponto de vista de que não se tem muita informação sobre ele, que é do latim, conhecido como Apocalipse. Autor aí seria o pseudo Efrem. Efrem foi um teólogo cristão do século IV, isso depois de Cristo, né? O texto, abre aspas, todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação, a qual virá, e serão levados para o Senhor. É o que diz essa obra. O problema em aceitar essa obra é que ela não foi escrita por Efrem, por isso chama-se pseudo, né? Foi falsamente escrita em nome de Efrem 300 anos após a sua morte, o que daria aí mais ou menos para frente de século VII depois de Cristo, né? Então, ainda que escrito originalmente no grego, a parte que é referente ao pré-tribulacionismo, né, esse texto das aspas que nós lemos, consta apenas em uma tradução do latim, que é do século VIII ou IX, ou seja, ainda é mais para frente do que o século IV. Né? Então é aconselhável não se valer dessa referência. Muitos pré-tribulacionistas, pastores importantes, teólogos considerados no meio evangélico, defendem que a pré-tribulação é uma crença do século IV e não tão nova quanto os mídio pós-tribulacionistas defendem, tá? Mas isso em grande parte é baseado nesse texto do pseudo Efrem, porque foi comprovado que não era desse autor, uma vez que o escrito datava de séculos depois da sua morte, tá? Um texto anônimo do século XIV, já bem mais recente, de um pregador italiano chamado Dolciano, dá a entender que ele e os seus seguidores seriam trasladados ao paraíso antes da tribulação. A noção mais clara mesmo de um arrebatamento antes da tribulação aparece de forma mais consistente no século XVIII, tá? 1744, através de uma monografia de Morgan Edwards, na qual ele especula que os cristãos seriam retirados do mundo durante ou até mesmo antes do período da tribulação, tá? Quase um século depois, aí nosso querido Darby, nós falamos no episódio anterior, começa a proclamar o esquema pré-tribulacional, né? Ele enfatiza, entre outros pilares aí, as distinções entre Israel e Igreja e as formas diferentes de Deus tratar os seus através de dispensações. Tá? Nós não vamos voltar para esse assunto. Se quiser saber mais sobre dispensações e sobre Darby, vai no card aí em cima e retorna lá no episódio 2 para você se situar bem sobre esse assunto. Tá? Não podemos afirmar de fato se Darby se deixou influenciar ou se ele usou como base os escritos de Morgan Edwards. Mas fato é que depois de Morgan Edwards no século XVIII, nós vamos ter isso muito mais bem explicado e sistematizado acerca de um arrebatamento antes das perseguições vindouras, depois com Darby. E aí você sabe, se você assistiu o episódio 2, você sabe que a continuação da história você vai ter então outros grandes teólogos que também proclamaram e disseminaram todo esse ensinamento. E aí você vai ter Scofield e você vai ver isso muito mais explicado, esquematizado, até chegar aos nossos tempos, né? Onde você vai ter aí Lawrence Olson, que fez o esquema do plano divino através dos séculos. Você vai ter a obra de Tim LaHale, de Hal Lindsey, que já são contemporâneos, que disseminam nas suas obras como seria esse arrebatamento da igreja que dá início finalmente ao período tribulacional, tá? Só que aí nós temos o discurso de Jesus, tá? Tudo que realmente é importante sobre as últimas coisas
está relacionado ao discurso de Jesus sobre os eventos futuros. Então, quando Jesus começa falando sobre as coisas que aconteceriam no fim de tudo, você tem que se atentar para o discurso de Jesus, porque todos os detalhes que realmente importam estão nas palavras do Mestre, tá? Seja qual for o texto complementar ou até mesmo adicional, tá? Ele tem que vir de encontro ao ensinamento de Jesus, e qualquer outro texto fora das suas palavras, tá? Tudo aquilo que não tenha sido o Mestre que falou, obrigatoriamente tem que concordar com a sistemática apresentada pelo próprio Senhor, sendo que ele era ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. Tá? Então o que quer dizer isso aqui? Por mais que muitos teólogos ensinem acerca do seu próprio entendimento do que seria as últimas coisas, por mais que você encontre esquemas, explicações, apostilas, livros, mapas, o que for, dizendo interpretações que tentem, né, nos aproximar do que realmente vai acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias, o que realmente importa é o que Jesus falou acerca das últimas coisas. Tá? A única coisa que ele diz é: o dia e a hora eu não sei, quem sabe é o meu Pai. Isso Jesus fala que essa informação ele não tem. Fora isso, ele diz tudo o que haveria de acontecer antes, os sinais de quando ele não estaria e os sinais de que quando de fato seria ele que viesse. Por mais que ele não crave o dia e a hora, nós podemos entender através das palavras de Jesus o período principalmente de quando ele não viria. Porque ele dá sinais dizendo que ainda não era o fim, e ele dá sinais dizendo: quando isso acontecer, olha para cima que você vai ver o Filho do Homem vindo no céu. Então, nós podemos confiar 100% no que Jesus diz. E quando as palavras dos últimos dias vêm através da boca de outros que não é Jesus, temos que ver se o discurso desses outros ele complementa, ou ele corrobora, ou ele vem adicionar informações mais explicativas acerca do que o Mestre falou. Tá? O discurso escatológico de Jesus que nós vamos estudar nessa minissérie, você vai encontrar nos textos de Mateus, capítulo de número 24, Marcos, capítulo de número 13, Lucas, capítulos de número 12, 17 e também no 21. Tá? Esses três apóstolos que escrevem os conhecidos como evangelhos sinóticos, eles vão trazer esse discurso de Jesus, cada um com as suas informações semelhantes e cada um com as suas informações adicionais ou complementares, ok? Então, desses evangelhos sinóticos que trazem o discurso de Jesus, nós vamos pegar como raiz o evangelho e o evangelista que mais informações trazem acerca desse discurso de Jesus, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde Jesus traz as palavras que indicam o final das coisas. No capítulo 25, ele vai explicar e dar exemplos através de parábolas, mais de tudo aquilo que ele diz no capítulo 24. Tá? Então, Mateus 24, Jesus diz quais são as últimas coisas que vão acontecer, ele apresenta ali uma ordem de acontecimentos, ele explica ali uma ordem de eventos e que tipos de eventos são esses. Ele dá indícios principalmente de eventos que não são acerca da sua vinda. Ele diz os eventos que mais aproximam o momento dele chegar. E aí no capítulo 25 de Mateus, Jesus ele apresenta ali parábolas que ilustram tudo que ele tinha acabado de falar para ser mais didático. Você conhece a sistemática de Jesus. Ele sempre explica os ensinamentos acerca do reino com exemplos e figuras ilustrativas, a saber, as parábolas. Então nós vamos também trabalhar o capítulo 25, mas o 25 é a ilustração e a explicação do que ele ensina e do que ele fala e do que ele avisa no capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus é a raiz do nosso estudo, e os evangelhos de Marcos e de Lucas, eles vão trazer o mesmo discurso com as perspectivas desses apóstolos, mas o que mais tem informações, o que é mais completo, é o Evangelho de Mateus, capítulo 24, com a ilustrativa no capítulo 25. Tá? Para nós entendermos então, vamos conhecer um pouco acerca de Mateus, que é o apóstolo que escreve com maior quantidade de detalhes das palavras escatológicas de Jesus.
Então vamos lá. Apesar de Mateus ter sido um dos 12 apóstolos de Jesus e também ter escrito um dos 4 evangelhos, né, não é possível encontrar tantas informações biográficas sobre ele. Além das listas, né, com o nome dos discípulos que aparecem na Bíblia Sagrada, Mateus aparece em apenas outros 2 episódios em todo o Novo Testamento. Tá? Um dos 2 relatos em que o apóstolo aparece na narrativa bíblica, além das listas, né, que a gente acabou de falar, descreve justamente a sua chamada para ser discípulo de Jesus, quando Mateus ele é convocado. Uma curiosidade sobre isso é que a escolha de Mateus é a única chamada individual de um discípulo registrada nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O texto nos informa que o apóstolo era um publicano. Os publicanos eles eram cobradores de taxas e impostos a serviço do Império Romano. Essa classe de trabalhadores era desprezada pelos demais judeus, que os reputavam praticamente como traidores do seu próprio povo. Então, para você entender quando a Bíblia Sagrada fala sobre os publicanos, ela fala sobre fariseus e publicanos, ela apresenta como 2 classes de pessoas que os próprios judeus desprezavam, tinham por traidores, por inimigos. Por quê? O publicano, como eu acabei de falar, ele era aquele que era cobrador de impostos acerca do povo judeu. Mas tem um detalhe, o publicano ele era um judeu que cobrava imposto, que extorquia o povo judeu a serviço do Império Romano. Como é que funcionava isso? Os romanos eles separavam ali pessoas que eram mais cultas, né, que tinham mais aptidão para trabalhar com a coleta de impostos e cálculos, e eles puxavam ali alguns candidatos, alguns voluntários. E aí eles chegavam para fulano e falavam, você, o que você oferece para o Império Romano? Aí ele falava, a minha proposta é sobre as taxas eu cobrar 10% sobre o imposto para o Império. Aí ele falava, muito bom. E você? Eu ofereço 20%. E você? 25%. Aí aquele que prometia conseguir uma porcentagem maior sobre essa coleta para o Império, isso através de extorsão, é lógico, né? Juros abusivos, ele era escolhido para ser o publicano. E ele ficava ali nos postos de coleta, que era alfândega, que era lago, que era beira de rio, era onde alguém desembarcava com barco ali, onde alguém tinha comércio. E aí você falava assim, mas é fácil ser publicano, é só chegar e oferecer a proposta maior. Mas tem um porém que é muito importante. O fato de você prometer que vai conseguir a maior carga tributária não é garantia de que você vai ser publicano. Você sabe por quê? Imagina você se designar como alguém que vai cobrar do seu povo, né, do seu compatriota de nacionalidade, uma carga tributária maior. Você está se colocando em maior risco, você está se colocando numa linha de frente para ser o alvo, por exemplo, dos zelotes lá de Barrabás. Barrabás ele tinha um grupo ali que ele era um grupo terrorista contra romanos, mas também contra publicanos, porque eram traidores do povo. Então você se coloca numa condição que você está prometendo um valor muito alto, sendo que você está correndo risco, você e a sua família, dos próprios judeus se virarem contra você, te perseguir, te fazer algum mal para sua família, sua propriedade. E se você não consegue entregar a carga tributária prometida, aí o próprio Império Romano dá cabo de você. Então não é simplesmente chegar e falar assim, eu prometo que em cima do imposto eu vou colocar uma carga de 50%, e aí ganhou a vaga, parabéns. Não é isso, não é simples assim oferecer a maior. Quanto mais você promete tirar do povo, maior é o risco sobre você, com o povo, que vai te ver como traidor e vai te desprezar, vai fazer mal a você. Você vira um alvo dos zelotes de Barrabás, né? Na época, pelo menos, que Barrabás ainda estava solto, né? Que ele foi liberto principalmente na crucificação de Jesus, e também do Império Romano, caso você não cumpra o combinado. Porque aí o publicano ele é contratado, empregado pelo Império Romano, ele tem ali algumas regalias e privilégios do Império Romano também junto ao povo judeu. Então eles te veem como alguém que se vendeu para os romanos, a troco de extorquir o seu próprio povo. Então ser um publicano é muito mais complicado, tá? E Mateus era um desses quando Jesus chega e o chama para o seguir. De acordo com o contexto histórico da passagem, é possível que Mateus estivesse então sob as ordens de Herodes Antipas, né? O Herodes é quem governava, né? Herodes era judeu, mas governava os judeus a favor dos romanos, né? Na época de Jesus.
Ele era o tetrarca da Galileia, né? O tetrarca quer dizer que ele era um monarca sobre 4 reinos ou províncias diferentes, por isso que ele era o tetrarca da Galileia. Considerando o ofício que ele desempenhava, o apóstolo Mateus, como eu já expliquei, provavelmente era uma das pessoas mais cultas entre o grupo dos discípulos de Jesus, né? Jesus encontrou Mateus sentado na coletoria, ou seja, na alfândega, nas proximidades de Cafarnaum, e lhe ordenou que seguisse. Você encontra essa vocação aí em Mateus capítulo 9, no verso 9. Esse é o local em que Mateus estava, né? Ele era um dentre os vários postos, né, oficiais de coleta que eram estabelecidos, por exemplo, em estradas, pontes, canais ou margem do lago para coletar taxas e impostos. Então veja que são pontos onde passavam mercadores, carruagens, onde passavam por ali barcos, onde havia carga e descarga de produtos e mercadorias para se coletar o imposto em cima disso, tá? Onde também as pessoas estabeleciam comércios à beira da estrada para poder vender e comprar de viajantes também, tá? Como o nome Levi não é mencionado em nenhuma das listas de discípulos de Jesus, é amplamente aceito que Mateus e Levi eram a mesma pessoa, tá? Em Marcos capítulo 2, verso 14, por exemplo, também Lucas capítulo 5, verso 27, nós lemos que Jesus ordenou que Levi seguisse ele numa descrição muito semelhante ao registro de Mateus capítulo 9, no verso 9, aonde o apóstolo foi convocado. Então, se há um entendimento e há um consenso de que Mateus e Levi, ou Levi Mateus, Mateus Levi, eram a mesma pessoa. Então, apóstolo Mateus e apóstolo Levi eram sim a mesma pessoa, é um entendimento que já se tem acerca do nome do apóstolo. Entendendo que Levi e Mateus são a mesma pessoa, nós somos informados que ele era filho de Alfeu, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 14. Nós sabemos também que Tiago, outro apóstolo de Jesus, também era filho de Alfeu. Só que não tem informação suficiente para a gente poder afirmar que se tratava do mesmo Alfeu, né? Que Tiago e Mateus foram irmãos. Isso a gente não pode afirmar com 100% de certeza, tá? Ainda existe a chance de que o nome principal era Levi, mas que depois de se tornar apóstolo de Jesus, ele preferiu ser chamado por outro nome, no caso, Mateus. Da mesma forma que Simão Pedro, por exemplo, fez, né? Se chamava Simão Pedro, mas depois de Jesus o convocar e ele seguir a Jesus, preferiu ser chamado de Pedro. Isso é uma característica muito comum dos judeus. Isso vem desde o Antigo Testamento, aonde o próprio Deus mudava os nomes daqueles a quem Deus chamava para um propósito específico. Você vai ver isso acontecendo com Jacó, você vai ver isso acontecendo com Abraão, vai ver acontecendo com Sara, é muito comum, tá? Então, no caso aqui desses apóstolos, eles também preferiram ser chamados diferentes como uma forma de sacramentação de que agora eram homens diferentes a partir do momento que começam a seguir a Jesus. Outro relato em que o apóstolo Mateus é mencionado está registrado na sequência do texto que ele começa a seguir Jesus, tá? Na ocasião, Mateus aparece oferecendo um grande banquete em sua casa. Você deve conhecer o texto. Isso está registrado, além de Mateus, né, no capítulo 9, só que agora no verso 10. Também está em Lucas, capítulo 5, verso 29, e Marcos, capítulo 2, verso 15. Essa festa contou com a presença de muitos outros publicanos, assim como Mateus, né, seus colegas de trabalho, por assim dizer. E muitos considerados pelo texto como pecadores, que eram aqueles que transgrediam a lei ou que não seguiam o que os rabinos e os doutores da lei ensinavam, né? A famosa lei de Moisés, né? E o fato de Jesus ter sentado na mesa com eles para jantar ali, para participar da ceia, foi considerado ali como uma forma de pecado, de sacrilégio, uma ofensa, né? E aí acabou que Jesus, por causa de sentar com eles para comer, foi censurado pelos escribas e os fariseus, que é os que escreviam, né, que é os que transliteravam, né, ou que escreviam as anotações ditadas de forma oral pelos mestres, né, os que faziam as anotações. Então, você vê que Mateus ele era considerado sim um pecador por ser publicano, né, e aí quando Jesus se assenta com esse tipo de pessoa para jantar, eles colocam Jesus dentro do mesmo pacote e por isso muitos desacreditavam e tiravam a credibilidade de Jesus por se assentar sem fazer distinção ou acepção de pessoas. Após o Pentecostes, em Atos 2, por exemplo, a Bíblia não nos fornece mais nenhuma informação sobre o apóstolo Mateus.
algumas tradições, mas é a tradição judaica, não é texto, né, sem qualquer comprovação histórica, não tem como provar, né, é tradição apenas, sugere que em algum momento após o Pentecostes, Mateus ele foi ou para a Etiópia, para a Macedônia, ou para a Síria, ou para esses lugares em sequência, ou outras localidades diferentes. Uma dessas tradições, por exemplo, defende que Mateus ele morreu de causas naturais, né, seria por velhice mesmo, né, na Macedônia ou na Etiópia. Já por outro lado, pelo lado dos gregos e da tradição dos gregos, né, e romanos, eles afirmam que o apóstolo sofreu martírio, ou seja, ele morreu em perseguição, guardando o nome e a fé em Jesus Cristo. Outra coisa também é que, apesar de alguns críticos defenderem que o apóstolo não pode ter sido o autor do evangelho que tem o seu nome, né, no caso Mateus, a tradição cristã, desde a igreja primitiva, né, os primeiros evangelistas, os primeiros pais da igreja primitiva cristã, atribuem ao apóstolo Mateus a autoria do primeiro evangelho na ordem em que é apresentado na Bíblia Sagrada. Lembra que no começo do vídeo eu pedi, se você já conhecia meu trabalho, você já deixar o seu curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você é novo por aqui e esse é o primeiro vídeo meu que você assiste e você gostou do que você viu, desse tipo de conteúdo, dessa forma de passar informação, eu peço que você me ajude clicando no curtir para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de material. Se inscreve e ativa o sininho para sempre receber um vídeo novo meu com esse tipo, com essa característica, para estar tendo mais material bíblico e o YouTube te avisar que tem vídeo novo meu chegando, tá? Então eu desejo sinceramente que você esteja aqui no próximo episódio comigo e que continuemos estudando sobre os ensinamentos de Jesus, principalmente sobre aquilo que ele disse dos últimos eventos e de como seria a sua vida para buscar a igreja. Então, certo como esse ar que nós respiramos é a volta de Jesus para buscar a sua igreja.